Beleza, pessoal. Vamos falar um pouco sobre a ideia de divisão do trabalho. A divisão do trabalho é um dos conceitos mais importantes nas ciências sociais. A primeira pessoa que fala sobre essa ideia de divisão do trabalho é Adam Smith. Ele tinha uma ideia de divisão do trabalho. Karl Marx tinha outra ideia de divisão do trabalho. Emile Durkheim tinha outra ideia de divisão do trabalho. E Max Weber tinha outra ideia de divisão do trabalho. Essas ideias, eu não diria nem que elas se complementam, elas entram em conflito entre si. São visões de mundo muito específicas, tá? Então, qual era a ideia básica da divisão do trabalho dos economistas de Adam Smith, por exemplo? Então, Adam Smith, para ele chegar no conceito de divisão do trabalho, ele estava tentando entender por que as nações elas enriquecem. Ele descobriu, tomando como referência a Inglaterra, que a Inglaterra ela se enriqueceu quando comparada às demais nações de sua época, pelo fato de ela ter dividido o trabalho. Ou seja, em vez de um trabalhador fazer um prego inteiro, não. Um faz o arame, outro faz a cabeça, outro faz o corpo do prego, um junta, outro solda, etc. E tal. Então ele percebeu que se as pessoas fossem elas tentarem fazer tudo junto, elas perderiam muito tempo ou perderiam muita produtividade. Então, quanto mais você dividisse as tarefas, mais você conseguiria produzir. Essa é a ideia básica dos economistas. Tá? Sobretudo, dentro dessa ideia dos economistas, subjaz a ideia de que na busca, na ânsia por lucro, as pessoas perceberam que a divisão da tarefa era algo positivo. Mas Durkheim não concordava com essa ideia, porque se a gente olhar pelo olhar do economista, havia uma individualidade antes da divisão do trabalho. Tá? Eu, por exemplo, pequeno empresário, capitalista, ou mesmo um pequeno artesão, eu percebia que, dentro da minha individualidade, segundo os economistas, eu percebia que dividir o trabalho em várias pequenas parcelas, eu poderia produzir muito mais. Tá? E na busca por esse lucro, por esse ganho maior, é que foi estabelecida a divisão do trabalho. Para Durkheim, não. Para Durkheim é o contrário. Foi a sociedade que passou a exigir uma divisão do trabalho para poder sobreviver. E a partir daí que foram surgindo as diferentes profissões. Então, é uma visão totalmente diferente. Uma entra em conflito com a outra. E por quê? Porque para Durkheim, sempre a sociedade se sobrepõe ao indivíduo. Então você não pode imaginar uma construção de uma sociedade a partir de ações individuais. É o contrário, você vai entender o funcionamento dos indivíduos a partir do funcionamento das sociedades. Tá? Então, para o Durkheim, a individualidade ela é um subproduto da divisão do trabalho, enquanto para o economista, a divisão do trabalho ela é um subproduto da ação individual do empreendedor. Então, essa é a grande diferença. Tá? Para o Durkheim, essa divisão do trabalho econômica, ela, na verdade, ela é a manifestação da divisão do trabalho social. E quando nós somos entender de onde o Durkheim tirou essa ideia, vai ficar um pouquinho mais fácil de entender daqui a 1 ou 2 slides. Tá? Então, por Durkheim, lembre-se sempre disso, o todo, a sociedade, ela é maior que a soma de todos os indivíduos. Se a gente pegar todos os indivíduos aqui e somar, eles são menores do que a sociedade. Tá? A sociedade é algo maior, que organiza a vida dos indivíduos e não o contrário. Tá bom? Bom, e como é que ele percebeu, como é que ele viu a manifestação da solidariedade? O Durkheim ele foi perceber a manifestação da solidariedade no direito ou nos fenômenos jurídicos. Tá? Então ele analisou 2 tipos de direito. O primeiro que ele analisou foi o direito repressivo, né? Aquele direito que você vai e pune a pessoa que cometeu algum crime. Tá? Então, na cabeça do Durkheim, o direito repressivo ele é a manifestação da solidariedade mecânica. Por quê? Quando a gente pune alguém, é porque aquele ato que ele cometeu, ele feriu a consciência coletiva. E quando fere a consciência coletiva, há uma revolta muito grande. E
E quando é uma revolta muito grande, não tem como, você vai reprimir para que aquele crime ele não torne a acontecer. Tá? E aquele crime é punido, o que tá sendo punido não é o crime em si, mas a busca pela satisfação de justiça da consciência coletiva que foi ferida. A consciência coletiva ela é um conjunto moral. Então, quando você fere a moral, a ação dela é altamente repressiva. Então, ele percebeu, por exemplo, é muito comum na Idade Média, quando alguém cometia algum crime, a punição era, por exemplo, na forma de suplícios. Então era comum, quando o crime era muito grave, ou seja, que afetava muito a consciência coletiva, era comum você pegar, por exemplo, 4 cavalos, amarrar um em cada membro, um na mão, um no braço, outro na perna, outro na perna, e bater nos cavalos para eles correrem em cada lado para esquartejar a pessoa. Isso acalmava, satisfazia a demanda da consciência coletiva. Então, direito repressivo, ele visava satisfazer a consciência comum que havia sido maculada por aquele crime. Na sociedade moderna, não há mais os suplícios, não há mais essas penalizações brutais, tá? Prevalece a ideia de direito restitutivo, tá? Se alguém cometeu um crime, a ideia é que ele seja penalizado para voltar à situação que era anterior ao crime. Então, por exemplo, se a pessoa roubou, sei lá, roubou uma determinada quantia de dinheiro, ele tem de restituir, tem de restabelecer o dano que ele cometeu. Essa é a ideia. A ideia não é uma punição, mas é uma restituição, retornar à condição anterior que havia antes de ter cometido o crime. Tá? Segundo Raymond Aron, fala assim Raymond Aron, esse autor aqui, ó, escreve Aron, Raymond Aron, essa ideia de restituição ele tem de ser visto de maneira mais ampla. Eu dei um exemplo de você num roubo, sei lá, comercial, o cara roubou dinheiro, roubou uma mercadoria, mas segundo esse pensador já falecido, essa forma de restituição está presente em outras formas de direito, como o direito administrativo e o direito constitucional. Bom, observação importante. As ciências sociais elas são divididas em várias correntes. Então tem a sociologia, a antropologia, a ciência política, a economia, e podemos dizer que, grosso modo, essas ciências elas estudam as mesmas coisas, tá? A sociedade, só que a partir de olhares diferentes. Então, por exemplo, os cientistas políticos, eles estudam a sociedade a partir da ideia de Estado. Então, nós só podemos estar aqui pela presença do Estado. Esse Estado detém o monopólio da violência. Ninguém mais pode sair na rua roubando ou matando as pessoas, porque existe uma lei, existe um Estado, e a partir disso que estuda a sociedade. E segundo algumas correntes de pensadores, os contratualistas, o Estado ele só existe porque foi feito uma espécie de contrato social entre as pessoas. Ou seja, é como se nós, nesse contrato, esse contrato não está escrito, é um contrato abstrato, onde cada um de nós abdicou do direito de usar a arma, de usar a força nossa, abdicamos esse direito e passamos esse direito para o Estado. E esse Estado faz essa tarefa. E a ideia do contrato social sobrepõe a ação dos indivíduos, a ação da sociedade. Na verdade, a ideia de contrato social ele seria o que permitiria a construção da sociedade. Para o Durkheim, não. Para o Durkheim é o contrário. Lembre-se, para o Durkheim, a sociedade está sempre em primeiro lugar. Sendo assim, o contrato só existe porque, na verdade, existe um arcabouço social, existe um conjunto de regras sociais que permite e que determine que o contrato seja aceito naquela sociedade. Então, da mesma forma que o Durkheim ele brigou com os economistas a respeito da individualidade, ele brigou com os cientistas políticos quando ele coloca a sociedade acima do contrato e não o contrato como a base fundadora da sociedade. Tá? Bom, gente, isso que eu vou falar agora é a coisa que eu acho mais interessante no Emílio Durkheim. Como ele compreendeu a ideia de divisão do trabalho. Dos autores que eu
que eu estudo, de longe, eu acho que essa é a melhor explicação da divisão do trabalho. Porque pensa bem, é muito comum hoje em dia a gente encontrar pessoas assim, olha, o meu sonho é conseguir um pedaço de terra, e nesse pedaço de terra eu vou ter uma vaquinha, eu vou ter uns carneiros, eu vou plantar o que eu quero, etc e tal. E por que isso não funciona mais, né? Eu sempre observo que quem lida com a terra, em geral, as pessoas, eles passam muita necessidade. A terra é muito dura, ela exige muito de você, tá? E, afinal de contas, por que que de repente, em vez de eu poder fazer tudo na minha terra, eu comecei, ora, eu vou me especializar em arroz, o meu vizinho vai se especializar em feijão, o outro vai se especializar em gado, e para a gente viver em sociedade, eu vou fornecer o arroz, o outro vai fornecer o feijão, o outro vai fornecer a carne, etc. e tal. Por que nós migramos de um modelo em que eu fabricava tudo para um modelo em que eu fabrico só uma parte, e é isso que mantém a sociedade? Então, Durkheim ele explica a divisão do trabalho a partir de uma combinação de volume, densidade material e moral da sociedade. O que é isso? Volume, aumento da população. Então, quando aumenta a população numa área reduzida e aumenta o número de interações entre as pessoas, relações entre as pessoas, a única maneira de você conseguir garantir o alimento, garantir a vida daquela população é você dividir as tarefas. Caso contrário, não será possível conseguir as mercadorias, os bens, as coisas que você necessita. Tá? Então, uma frase interessante também do Raymond Aron a respeito da ideia de divisão do trabalho do Durkheim é que é como se a divisão do trabalho de Durkheim fosse a solução pacífica da luta pela vida. Ou seja, eu não preciso mais invadir aquela terra para ter mais terra, para conseguir fazer não apenas o feijão, mas o feijão e arroz. Eu preciso, de maneira pacífica, caprichar no que eu faço. O meu vizinho vai caprichar no que ele faz, e aí nós vamos poder fazer trocas e nos manter. Tá? Então, em contrapartida, tá, como consequência dessa divisão do trabalho, a sociedade moderna ela promove individualidade. Então, o que acontece? Nas sociedades modernas, diminui a importância da consciência coletiva, aumenta a importância das consciências individuais. Tá? Então, por isso que, quando a gente estudou agora há pouco a solidariedade mecânica, eu perdi um slide para falar sobre a consciência coletiva. Eu não citei ela quando eu falei na solidariedade orgânica. Tá? Eu citei o exemplo do campo de futebol. Tá? Mas se a gente pensar no fenômeno sociedade, nós somos extremamente fragmentados e não existe mais uma consciência comum que nos organize. Quando eu comecei a propor naquela discussão, será que o Brasil se fragmenta? É porque eu não enxergo e não há uma consciência comum que pare sobre as nossas consciências individuais, capaz de estabilizar a moral coletiva em torno de algum conjunto de símbolos e valores. Tá? Então, a divisão do trabalho durkheimiana ela é resultado do aumento da população, do aumento da densidade populacional e do aumento das relações entre pessoas. Com o aumento de população, eu não conseguiria manter a minha vida como era antes, eu tentando fazer tudo. Não, eu não consigo. Para eu alimentar todo mundo, para eu colocar roupa em todo mundo, para eu, enfim, dar educação para todo mundo, eu preciso dividir. Então, a divisão do trabalho é um resultado, é a consequência desse aumento de densidade de volume, material e moral da sociedade. Então, por que eu acho interessante esse pensamento? Porque eu vejo muitas soluções que esquecem o fato básico que com 7 bilhões e meio de habitantes na Terra, as soluções não podem mais ser soluções de 1800 ou de 1700. Então, essa densidade populacional impede que soluções do passado se estabeleçam no presente. É por isso que eu gosto tanto da maneira como o Durkheim ele lida com a ideia de divisão do trabalho. Tá? Bom, tem uma segunda obra do Durkheim fundamental. Então, terminamos agora a divisão do trabalho social. Há outras 3 obras fundamentais do Durkheim, eu vou falar de mais 2. Uma é o suicídio. Tá? O suicídio é vamos dizer assim,
É a obra do Durkheim que ele põe à prova a sua própria teoria. Ele queria provar essa ideia de que é a sociedade que move a ação dos indivíduos e não o contrário, tá? Então, e como ele vem pensando, e como é que ele chega nessa ideia? Ele está estudando a ideia da divisão do trabalho, então ele percebe duas coisas fundamentais. Esse mundo moderno nos tornou mais individualistas e, de alguma maneira, ele limitou as possibilidades da tradição. Então, a religião perdeu espaço no mundo moderno, costumes foram desaparecendo e desaparecem aos poucos, tá? Entretanto, nesse novo espaço em que prevalecia uma divisão do trabalho mais sofisticada, não trouxe a felicidade para a sociedade. Trouxe um aumento da taxa, do número de suicídios. Então, Durkheim, quando ele percebeu isso, ele falou que, ora, se a quantidade de suicídios aumentou, a causa, e aumentou de maneira geral, a causa não pode estar no indivíduo, a causa ela só pode estar na sociedade. Então, qual é o pulo do gato de Durkheim? Para provar a importância da sociologia como ciência. É mostrar que uma ação que era costume na época dele, pensar como uma ação puramente individual, o suicídio, ela é, na verdade, estimulada por parâmetros sociais. Então, esse é o mote do livro O Suicídio. Esse é o objetivo básico do livro. Tá? Nesse livro, ele traz um conceito extremamente fundamental na sua teoria, a ideia de anomia. Então, anomia ela é uma palavra composta por um prefixo a e o sufixo nomia. O nomia vem de nomos, regra, e o a vem de ausência, de falta. Então seria a ideia de anomia é uma ausência de regras. Que regras? Lembra que a gente vivia num mundo que era organizado pela tradição, tá? A partir do momento que a tradição perde importância e começa a aumentar a individualidade, tá? O conjunto de regras que organizava as ações das pessoas, elas desaparecem e as pessoas ficam meio sem direção, sem saber o que fazer, tá? Então, Durkheim tratou a ideia de anomia como se fosse uma forma de patologia social, uma doença social, cuja característica fundamental é a perda, ausência, desintegração, desaparecimento das normas sociais que organizavam a vida das pessoas no passado. Tá? Então, por exemplo, crise econômica. Ora, quando vem crise econômica, há desespero. Tá? Então, não é do tempo de vocês, mas quando o governo Collor ele estabeleceu como ação econômica o confisco do dinheiro das pessoas, havia muitas pessoas que se suicidaram na frente dos bancos, tá? Porque a vida da pessoa havia sido organizada para, sei lá, na velhice ter um dinheiro, ou para comprar remédio, para cuidar da sua vida, enfim, de repente não tinha mais aquilo, não tinha dinheiro para pagar os seus credores, enfim. As pessoas entraram em desespero e alguns se suicidavam, tá? Se suicidaram, tá? Um sintoma de anomia é quando os trabalhadores eles não se adaptam às novas ocupações. Então, vejam que quando aconteceu a Revolução Industrial, grupos de trabalhadores invadiam fábricas para quebrar as máquinas, porque eles não aceitavam aquilo, eles não aceitavam, não se adaptavam àqueles novos tempos e a revolta deles era estabelecer na forma de quebrar as máquinas. Um exemplo que a gente pode pensar em anomia, por exemplo, foi nos Estados Unidos, quando, com o surgimento da terceira revolução industrial, em que a importância das fábricas de veículos caiu muito e criou-se uma região muito pobre, assim, uma região rica em empobreceu nos Estados Unidos, que era a região que fabricava os veículos, tá? E esses trabalhadores eles perderam o rumo. Eles não conseguiram se adaptar às novas formas tecnológicas, eles não se adaptaram à tecnologia da informação e formaram um grupo de desempregados ou subempregados, tá?
Outra marca presente na ideia de anomia, que não havia antes, né, é a ideia de reivindicação. Tá? Hoje a gente percebe que a nossa sociedade ela é hiperfragmentada e cada grupo é muito violento na forma que ele faz suas reivindicações. Então, só o advento de uma individualidade muito forte é que permite violência na maneira como você reivindica essas coisas. Né? Então, a gente pode pensar na anomia sempre como a perda da receita, por exemplo. E imagina só, eu vou estar conversando isso com vocês na próxima aula, por exemplo. Então, em caso de divórcios, foi observado que homens, após o divórcio, eles tendem a se suicidar mais do que as mulheres que se divorciam. E por quê? Porque se você pensar uma sociedade à época de Emílio Durkheim, o papel da mulher era totalmente subalterno na relação. Então, um divórcio para ela, há 60 anos atrás, por exemplo, podia representar o fim das amarras. Enquanto para o homem, o casamento era algo muito cômodo, né? Na roupa, carinho, roupa lavada, comida, roupa lavada diariamente. Então, quando essa pessoa se encontra na situação de divorciar, é aquele conjunto de normas, regras, aquele nomos que havia, aqueles costumes que haviam e deixam de existir, isso pode fazer com que a vida das pessoas perca o sentido, tá? Que pode levar à anomia. Então, anomia é um termo presente. Todos os autores que lidaram com a modernidade na sociologia, eles detectaram algum problema na transição do período pós-moderno, período pré-moderno ao período moderno. Então, o que cada autor, Marx teve o conceito de alienação, Weber teve a ideia de desencantamento do mundo e Durkheim traz a ideia de anomia, ou seja, uma perda súbita da importância das tradições, a desvalorização das regras que faziam sentido na nossa existência e faz com que a gente perca o rumo de onde seguir. Tá? Então, tanto é que quando ele for caracterizar os suicídios, ele vai perceber que é um suicídio que ele dá o nome de suicídio anômico. Nós vamos estar conversando isso na próxima aula. Tá? Voltando à ideia de reivindicação típico das sociedades modernas, tá? Isso era impensável você pensar nas sociedades arcaicas, nas sociedades pré-modernas. Imagina uma família que tem 8 filhos, 10 filhos. Imagine se faz sentido um filho falar assim, olha, eu sou o filho predileto dos pais. Ninguém nem vai ouvi-lo. Hoje, porém, numa sociedade em que nós temos poucos filhos por família, sei lá, 2 filhos por família, sempre vai existir uma guerrinha entre os irmãos ali para decidir, para descobrir quem que é o filho mais querido, o que é impensável numa família com 10 pessoas. Tá? E mesmo em famílias de um filho só, essa reivindicação pode levar alguns filhos a pensarem que eles são hiper importantes e reivindicarem muitas coisas para ele por essa ideia de que eles são fundamentais. Isso, eu falei, essa ideia de reivindicação, ela só é possível no mundo moderno, ele é impensável em sociedades anteriores, tá? E por causa disso, nas sociedades modernas, né, como já não há mais essa norma e excesso de reivindicação, essas sociedades elas podem se desintegrar. Se vocês, tentando ampliar um pouco ou fazer um upgrade aí na teoria de Durkheim, levando em consideração o momento presente, você vai ver que cada vez mais os grupos tentam vender para a sociedade a sua importância, e para vender sua importância, eles são cada vez mais violentos ou dramáticos na forma como eles reivindicam a sua importância. Tá? Isso é um fenômeno típico da sociedade moderna, e foi bem pescado pelo Durkheim. Tá? Bom, finalizando a aula de hoje aí, basicamente, Durkheim ele percebeu, como posso falar, é que nessa transição da sociedade arcaica para a sociedade moderna, ele percebeu essa tensão entre o grupo e o indivíduo. Por quê?
Até então, o grupo era mais importante. E, de repente, o indivíduo começa a ganhar importância nessa sociedade. Então, Durkheim, ele se preocupou. Ele pensou, ora, como é que eu vou estabelecer solidariedade na sociedade moderna? Tá? Lembrem-se, quando a gente estava falando sobre solidariedade orgânica, e é por isso que eu misturei a, a aula sobre suicídio junto com a aula da divisão do trabalho social, é que vocês lembram que havia algumas. A ideia é que algumas respostas não estavam 100% dadas na divisão do trabalho social. E uma delas está relacionada a como a gente estabelecer essa solidariedade. Tá? Então, basicamente, por Durkheim, a solidariedade orgânica ela é estabelecida nas profissões, especificamente pela ação dos grupos profissionais. Tá? Hoje nós chamamos de sindicato, né? Mas não é essa bem a ideia. A ideia é que no período medieval, os, os oficiais, né, os artesãos, eles se juntavam em guildas, em grupos de trabalhadores que organizavam as regras daquela profissão. O que podia fazer, o nível de qualidade, quem poderia participar daquele grupo, coisas desse tipo. Então, por Durkheim, na sociedade moderna, seriam os grupos de trabalhadores que promoveriam esse sentido de solidariedade orgânica, ou seja, cada grupo profissional estabeleceria as morais de sua profissão e como órgãos do corpo sociedade, cada um fazendo a sua parte, a sociedade conseguiria manter-se solidária. Tá? Porém, quando essa solidariedade não se estabelece de alguma maneira, quando há uma falha, utilizando a teoria de Durkheim, dos grupos profissionais em estabelecerem essa sociedade, a tensão indivíduo e grupo vai aumentando, em que o suicídio seria a forma extrema de tensão e distanciamento entre os anseios do indivíduo e da sociedade. Então, compreendendo que o suicídio é o resultado o aumento da taxa de suicídio, isso é importante. O Durkheim ele não estuda o suicídio, ele estuda a taxa de suicídios. Então ele percebeu que a taxa de suicídios estava aumentando. Então ele está trabalhando para descobrir se esse aumento da taxa de suicídios foi causado pela sociedade. Tá? Então falta basicamente comprovar que o suicídio, um ato individual contra a própria vida, é, na realidade, um fenômeno social, e é isso que nós vamos deixar para o próximo capítulo, vai ficar para a nossa próxima aula. Então, no próximo encontro, nós vamos estar trabalhando, concluindo o suicídio e vou apresentar para vocês o método sociológico de Emile Durkheim, que é a teoria do fato social, tá bom? Antes de desligar aqui, os últimos recados. Tá? Então, antes da próxima aula, antes do horário de vocês da próxima aula, de preferência 1 ou 2 dias antes, eu vou estar disponibilizando um novo vídeo para vocês, ou no Moodle, ou no e-mail de vocês, enfim. Eu vou estar da mesma maneira que eu vou estar subindo esse vídeo para o YouTube, vou estar fazendo isso com o próximo, tá? Estou trabalhando, ainda não tenho a solução, mas vou estar trabalhando para, durante a aula de vocês, estar reservando um horário de pelo menos 1 hora para a gente fazer uma videoconferência para os alunos entrarem, falarem, tirar algumas dúvidas, coisas do tipo. Eu vou estar confirmando isso por e-mail para vocês nos próximos dias. Eu já esperava ter acertado essa questão da videoconferência hoje, mas tive um probleminha na informática, vamos dizer assim. Mas eu acho que até amanhã vai estar solucionado, pelo menos assim espero. Se der errado, eu consigo fazer por Skype com grupos pequenos. O outro ele aguenta até 100 pessoas ao mesmo tempo, então ele é mais estável. As tentativas que eu fiz com o Skype não deram muito certo, então eu queria pegar e tentar uma solução mais robusta. E peço para vocês seguirem o nosso cronograma, as aulinhas estão rezando conforme aquela cartilha lá. Então peguem o texto indicado lá. Se tiver alguma dificuldade com o texto, vocês conversem comigo também, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Desculpa aquela falha do telefone aí, mas eu não vou editar porque é mais perda de tempo. Não dá pra gente ficar fazendo esses cortinhos e a gente conserta na hora aqui, tá bom?
Um grande abraço para vocês, bom fim de semana, boa semana para vocês, saúde!